Vamos ler a palavra? Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem tem uma Bíblia aí? Lá atrás, quem tem Bíblia aí? Eu vi só o glória, a Bíblia não. Mas se você porventura não está com a Bíblia, você pode nos acompanhar aqui, tá bom? No telão aqui. Mas vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 22, eu quero ler do versículo 12, do 10 até o 12, tá? Segundo Crônicas 22, de 10 a 12. Me acompanha aí. Eu vou ler na NVI. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real de Judá. Contudo, Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com eles no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Ok, queridos. Todos sabem, né? Foi anunciado aqui, nós tivemos uma entrada tremenda aqui, que ontem nós realizamos o nosso, para a glória de Jesus, o nosso primeiro encontro Kids com Deus. Foi maravilhoso e nós queremos agradecer a Deus por cada criança, agradecer aos pais por esse voto de confiança que vocês deram. De verdade mesmo, agradecer a Deus pela vida do pastor Joel, pastora Neiva, nosso irmão Dorival, a nossa irmã Silvia e toda a equipe Kids, mas tantos voluntários que se dispuseram para, olha só, Ian, se dispuseram para servir, foi algo tremendo mesmo para a glória de Jesus. Então, olha só, queridos, Deus já vinha ministrando algo ao meu coração e eu entendo que chegou esse momento apropriado para compartilhar uma palavra que eu creio que está no coração do Senhor para todos nós como igreja. Ok? O tema da nossa palavra de hoje, olha só qual é o tema. Vamos esconder Joás. Tá bom? Vamos falar sobre isso um pouco. Aperta o cinto aí. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí você pode me perguntar, pastor, por que esse tema? E por que usar Joás como exemplo? Primeiro, porque Joás, aqui quando é mencionada a história dele, ele era uma criança. E em segundo lugar, porque Joás está representando aqui os nossos filhos, as nossas crianças. E ouça uma coisa que eu quero lhe dizer. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque os nossos filhos, eles estão correndo um grande perigo. Vou repetir de novo. Eu sinto de Deus trazer essa palavra, vou ministrar lá depois no nosso terceiro culto. Mas ouça-me bem, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos Joás estão correndo grande perigo. Você vai entender do que eu estou falando aqui, isso é muito importante nós entendermos. De quem e por que devemos esconder, proteger, guardar os nossos Joás, ou seja, os nossos filhos? Nós precisamos guardá-los de Atalia. Nós precisamos guardar de Atalia. Por quê? Porque ela quer roubá-los, feri-los, matá-los, destruí-los. Ela tem isto como propósito. Olha o texto aqui, 2 Crônicas, capítulo 22, apenas o versículo 10. Olha o que diz. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou fazer o quê? Matar toda a descendência real de Judá. Para você pegar um pouco do contexto aqui, preste atenção no que eu vou compartilhar aqui. Atalia, quem era? Ela era esposa do rei de Judá, de Joás, e ambos eram os pais de Acasias. Ok, então o que aconteceu? Quando Jeorão morreu, ele tinha filhos, porém os outros irmãos de Acasias foram mortos pelos árabes.
E apesar dele ser o filho mais novo, foi o único sobrevivente e herdeiro do trono. Então ele assume o reino de Judá, assume o trono, mas o reinado dele dura apenas 1 ano. Ele é morto pelo rei de Israel, Jeú. E então, a partir do momento em que ele morre, o que a palavra nos diz? A palavra nos diz, ele morreu e não ficou mais ninguém, um herdeiro do trono, para assumir e reinar no lugar dele. Quando a sua mãe, Atalia, ficou sabendo que o seu filho havia morrido, qual é a decisão que ela toma? Manda matar toda a descendência real de Judá. Todos. Mandou matar netos, parentes, todos que fossem da linhagem real, ela mandou matar a todos. E agora, preste atenção numa coisa que eu quero lhe falar aqui. Qual a razão, pastor? Não sei se foi por vingança, não sei se foi por ambição, para querer herdar o trono e reinar, já que seu filho havia sido morto. Então ela mata toda a descendência, ela é a única viva para reinar. Então ela toma essa atitude, mas aí o que acontece? Aparece uma mulher na história aqui, que ela pega Joás e ela pega ele e o esconde junto com a sua ama. Ela o esconde e por causa disso ele é livrado da morte. Ele é o único sobrevivente ali e ele é guardado para ser protegido literalmente. Por quê? Porque a sua própria avó mandou matar a todos os filhos e netos e o próprio filho do seu filho era o neto dela. Então é para você perceber quanta maldade a gente percebe que está envolvendo aqui, independente de quem quer que seja. Ah, é muito novo, não importa, representa uma ameaça para mim. Você entende? Ah, não está em jogo isso aqui. Entende? Eu não sei, eu imagino uma mistura de sentimentos, mas ao mesmo tempo eu quero lhe dizer que para mim, esta mulher chamada Atalia, ela é uma enviada do diabo. Agora, preste atenção, o que está por trás de tudo isso aqui também? Tem uma coisa que está por trás de tudo isso aqui que eu quero que você entenda também. Porque a tentativa de destruir completamente a casa de Davi era, na realidade, um ataque contra o plano divino da redenção. Por quê? Porque havia uma promessa de aliança de Deus com Davi, que o descendente seria da descendência de Davi. Então, ela trabalhando para matar e exterminar todos os descendentes, estaria abortando o plano da salvação, estaria travando para que o Messias não fosse enviado. Então há uma maldade muito grande, olhando no contexto bíblico, profético, mas ao mesmo tempo olhando dentro desse contexto aqui, de alguém que pode representar uma ameaça, de alguém que pode herdar o trono. Então ela pega, manda matar todos para que ela assuma. Mas só que esta criança aqui chamada Joás, ela é guardada, ela é escondida. E querido, escute, se tem uma coisa que nós precisamos entender com clareza, é o fato de que Atalia, ela não está apenas representando a mãe de um filho morto. Ela está aqui, na verdade, representando Satanás e seus agentes. Ela está aqui representando aqui a maldade personificada nela. É a maldade aqui que está reinando e trabalhando aqui. Agora, ouça uma outra coisa. Sempre existiu um espírito por trás de tudo isso. Que espírito é esse? Eu estou chamando ele de o espírito de Atalia. Ele está agindo neste mundo desde muito tempo. Sabe qual é o grande problema? É que a igreja nunca parou para tentar isso. É que a igreja nunca parou para discernir a forma como Satanás tem trabalhado com seus agentes para destruir as nossas crianças. As maneiras como ele tem agido, e parece uma coisa tão inocente. Não preocupa não, vai passar isso aí não, isso é só um momento. Não, para nós pode ser um momento, para Satanás chama-se investimento.
Você entende? A forma como ele está investindo, a forma como ele está trabalhando, não é brincadeira. Pastor, você tem exemplo disso? Tenho. Pare para você pensar. Nos dias de Faraó, quando os filhos de Israel estão no Egito, Faraó começa a perceber que os filhos de Israel estão se multiplicando, estão crescendo muito. Qual é a ordem? Toda criança do sexo masculino podem matar todos. Toda criança do sexo masculino tem que matar todas. Nos dias de Herodes, chegam 3 sábios lá em Jerusalém. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos aqui para adorá-lo. Opa, um rei, ele vai querer tomar o trono. Qual a ordem? Toda criança de 2 anos para baixo deve morrer. Então, por que eu estou lhe falando isso? Porque isso não é de hoje que isso tem acontecido. Pare para você pensar. Eu estava, esses dias agora, acho que essa semana agora, eu estava olhando na internet vendo uma imagem. A mãe deixou a criança do lado de fora da casa, numa área lá, brincando lá. O carro estava assim, ela brincando lá com um brinquedinho que estava lá. Passaram 2 homens, rapazes, em uma moto. Viram só a criança. O da garupa desceu, pegou a criança no colo, montou na garupa e ó, foi embora. Quem era? Agente. Eram 2 agentes. O que aconteceu com elas? Não sei. Mas é para a gente entender aquilo que está acontecendo e não é de hoje. Mas entenda o que eu quero ir além e dizer. Agora em nossos dias, esse mesmo espírito de Atalia tem se levantado com muito mais força e fúria, com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito, não mudou. Quais algumas estratégias que ele tem, esse espírito de Atalia tem usado nesses dias? Contrabando, raptos, sequestro de crianças. As mesmas estratégias continuam, parece que agora só que está se tornando cada vez mais forte, está sendo maior. Abusos psicológicos, abusos físicos de várias formas. Agora deixa eu dizer também uma outra coisa que é tão dolorida. É que dentro do nosso estado, e em tantos outros estados de nossa nação, você sabe onde começam os abusos? Dentro do lar. Pais abusando de crianças, de filhos que foram confiados da parte do Senhor. Cárcere privado dentro de casa. Maus tratos dentro de casa. Então, tanta coisa acontecendo que parece que Deus está dizendo, ei, é hora de acordar. O que mais que você não se importe com isso está acontecendo. Não se preocupe, está acontecendo. A coisa é uma realidade. Envolvimento no submundo das drogas, do crime. Hoje eu estava olhando, fui ver, é rápido, isso é muito rápido. Fui ver um vídeo, acho que é numa área lá, um menino, um junior, um carro estacionado, ele simplesmente pega uma pedra e está lá olhando, vê se não tem ninguém, e ele com a pedra, tentando quebrar o vidro do carro. Para pegar alguma coisa, só pode. Com quem ele aprendeu isso? É verdade que existe uma natureza pecaminosa, mas existem agentes que estão fazendo um investimento pesado. Estão fazendo um investimento. Por quê? Olha aqui para mim, escute. Nós estamos de passagem, gente. Quem é que vai dar sequência? É a próxima geração. Então, se o espírito de Atalia conseguir neutralizar a próxima geração, ele vai estar trabalhando para neutralizar o propósito de Deus aqui nessa terra. Então nós precisamos perceber e entender o que está acontecendo. E quanto à prisão invisível das telas,
Segura aí. O vício em telas tem aprisionado nossas crianças, roubado sua infância, prejudicando o desenvolvimento e destruindo sua conexão com o mundo real. Porque o mundo virtual tem roubado. O mundo virtual tem sido mais real do que o mundo real para muitos. Eu vi assim, o assunto me fez, assim, despertou minha curiosidade, e eu vi crianças que estão assim na sala. Alguém estava mostrando, vocês estão vendo essa criança? Ela estava assim, um bebezinho que mal dava para sentar, assim na tela. E eles dizem que uma das estratégias é quanto menos tempo cada imagem e muito colorida consegue atrair muito mais. Está lá, vidrada. E quando tira, já viu a reação como é que é? Quando você tira. O que foi, pastor? É tolice. Pode ter. Mas o espírito de Atalia está agindo. Esse espírito está agindo para de alguma forma destruir. Estudos mostram que o uso excessivo de celulares pode causar ansiedade, depressão e dificuldades cognitivas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante o direito ao desenvolvimento, saúde, mas será que nós estamos protegendo nossas crianças quando permitimos que fiquem horas imersas em conteúdos que as afastam da vida real e das verdades de Deus? Eu quis trazer aqui um artigo de uma vereadora, a Rogéria Santos, que ela é vice-presidente da Comissão Especial Temporária da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela diz o seguinte, abre aspas: a cada dia assiste-se o violar da linha do tempo na vida de nossas crianças. Para uns poucos, é como uma doença que atinge os estágios de vida dos pequenos. Para a maioria, é fato social tido como normal na sociedade pós-moderna. A adultização, que consiste na adoção de comportamentos não condizentes com a idade da criança, viola a infância. Segundo Piaget, que é de 1896 a 1980, os estágios da infância essenciais da formação do indivíduo percorrem períodos de 0 a 2 anos, de 2 a 7 anos e de 7 a 12 anos. Acelerar essas fases significa gerar crianças com mentes adultas inversas às suas faixas etárias. É roubar a sua infância. Infelizmente, vive-se um grande mal que fatal e silenciosamente se enraiza em nossa sociedade, porque não se poderá jamais, em momento algum, voltar no tempo para recuperar a infância que lhes foi roubada. Todavia, não é puramente a adultização que vem expondo as crianças, exibi-las a conteúdos inapropriados para as suas faixas etárias, é também roubá-las de suas infâncias, é apresentá-las à erotização infantil. Dita o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente que as crianças gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e, como protagonistas sociais em evolução, carecem de atenção e extremo cuidado. O subproduto de adulto não é uma criança, e sim um ser humano coisificado. Transformá-los em adultos é cortar pela raiz de cada uma o direito de descobertas que moldarão o seu caráter e que lhes farão o verdadeiro sujeito de transformação. Clamamos à sociedade: não tirem de nossas crianças o direito de serem crianças, de rirem, brincarem e viverem a inocência. Permitam que sejam e vivam apenas como crianças. Não roubem sua infância, não violem seus estágios de vida. Fecha aspas. Isso aqui é muito mais que um artigo, é um apelo, é um desabafo, isso aqui.
Quais as razões para o espírito de Atalia querer roubar e matar os nossos Joás, as nossas crianças? Primeiro, escute, os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Mas pais poderiam dizer um amém por isso. Os nossos filhos são herança do Senhor. Pegue isso aqui no duplo sentido. Os nossos filhos são heranças do Senhor para nós. Mas ao mesmo tempo, os nossos filhos são nossa herança para o Senhor de volta. Porque aquilo que nós recebemos dele, para ele nós vamos devolver de novo. Amém? Os nossos filhos, por isso que eles querem, porque olha aqui para mim, a palavra anticristo significa contra Cristo. Então entenda, tudo aquilo que é de Cristo, Satanás é contra. Tudo aquilo que é de Cristo, Satanás é contra. Você sabe por que ele tem ódio do ser humano? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele desprezou o direito que ele tinha, foi lançado por terra. E não ore para ele converter, que isso não tem mais jeito. Porque o espírito de Atalia quer roubar e matar os nossos Joás. Porque o Senhor tem promessas e propósitos para a vida deles. Escute. Independente de onde foi gerado, como foi gerado, o contexto social, independente de qualquer situação, entenda, os nossos filhos, eles estão debaixo de promessas e propósitos do Senhor. Isaías foi usado para dizer, os nossos filhos serão poderosos na terra. Os nossos filhos serão poderosos na terra. Eles são como flechas em nossa aljava. Vou já falar mais sobre isso aqui, mas vá pegando isso aí. Mas deixa eu lhe dizer, você sabe, um ódio deles para querer destruir os nossos Joás. É porque os nossos Joás, eles são filhos do rei. Ele tem sangue real. Guarde isso, os nossos filhos são filhos do grande rei. Aí a pergunta é, quem deve esconder Joás? Porque vamos esconder Joás. De quem deve ser a responsabilidade? Trazendo para o contexto, quem deve esconder é Joazeba. Nome estranho, né? Se você está procurando o nome de uma filha, sugestão aí, por favor. Joazeba, gente. Né? Olha aqui para mim, escute. Pastor, por que Joazeba deve ser a pessoa responsável para esconder Joás? Olha aqui para mim. Sabe por quê? Primeiro, porque Joazeba, pega o contexto, é filha de rei. Porque Joazeba tem princípios. É uma mulher de princípios. É como se ela estivesse dizendo, olha, a minha avó quer matar toda a descendência real, por causa dos meus princípios, eu não compatuo com o que ela está fazendo. Eu não me envolvo nisso. Eu estou fora. Por quê? Porque eu fui criada como filha de rei, porque eu tenho princípios. E olha aqui para mim, quem vive de princípios, pode estar perto ou longe dos pais, como José. Foi arrancado da sua casa, foi levado para o Egito. Mas lá no Egito, o que prevalece são os princípios de Deus na vida dele. E você sabe quem reconhece isso? Faraó. Quem é alguém tão sábio e ajuizado como esse a gente poderia encontrar? Alguém que tem o Espírito de Deus. O próprio Faraó reconhece isso. Queridos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram tirados na adolescência de suas casas, levados como cativo para a Babilônia. Só que você for ver o contexto lá de Daniel capítulo 1, eles eram de descendência real. Pronto. Daniel capítulo 1, versículo 8 está escrito, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Princípios.
princípios. Quem deve esconder Joás, quem deve esconder os nossos filhos, homens e mulheres de princípios, que não vão se corromper diante das propostas, diante de tudo aquilo que está sendo exposto, jogado nas nossas mãos, e muitas vezes, guarde isso, de graça. E mais, porque Joazeba? Porque ela era filha de rei, mulher de princípios, mas também ela era casada com cabra bom. Era casada com sacerdote Joiada. Gente, vai ver esse homem. Um homem temente a Deus. Um homem que servia a Deus de coração. Você sabe quem foi ele? Mais na frente, você vai ver no contexto. Joiada, o sacerdote, foi alguém que pegou depois Joás. Quando ele é tirado, depois que Atalia morre. Para não dizer que a gente está focando numa pessoa, depois que esse espírito de Atalia é vencido, o Joás, ele assume o trono. Você sabe quem é o mentor dele? O sacerdote Joiada. Quem era ele? Esposo de Joazeba. Pensa esses dois. E eles estão vivendo isso. Quem deve guardar, quem deve esconder? Pessoas de princípios. Amém? Onde nós devemos esconder, pastor Joás? 2 Crônicas 22:12. Olha aí comigo. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com eles Durante 6 anos, Joás ficou escondido com eles enquanto Atalia governava o país. Olha aqui para mim. Quem é pai aqui, quem é mãe? Levanta a mão, bem rápido, bem alto. Isso, baixa a mão aqui. Olha aqui para mim. Aonde eu e você devemos esconder nossos filhos? No templo, chamado hoje pela palavra, no Novo Testamento, de casa de oração. Amém? Diga, eu devo esconder os meus filhos, os meus Joás, no templo. Diga, na casa de oração. Agora olha aqui para mim, eu vou precisar falar uma coisa aqui com muito amor e carinho como seu pastor. Posso falar? Pai, mãe, olha aqui para mim. Este lugar aqui não é lugar para você esconder seus filhos. Não, pastor, peraí, que negócio é esse? O senhor acabou de ler agora, está aqui. Cadê? Libera o texto aí, por favor. O senhor acabou de ler que ele foi escondido no templo. Agora o senhor está dizendo que não é o lugar? Não, olha aqui para mim. Se você trouxer o seu filho ou filha para esconder aqui, será de pouquíssimo proveito. Pastor, o que deve fazer? Leve ele ou ela para o lugar certo. Kids. Pais Kids. Quem está me entendendo aqui, gente? Me diga uma coisa, com muito amor eu falo, o que seu filho ou sua filha pequena vai aprender aqui? Eu vou fazer um apelo, se for preciso, olha aqui para mim, se for preciso, fique com ele, com ela, lá. Peça permissão, fique o tempo que for necessário, mas tenha garantia de que o seu ou a sua Joás vai estar recebendo um alimento apropriado para a sua faixa etária. Porque senão vai ser só ficar escondido. Olha aqui para mim, se ficar só escondido e não ser nutrido, não haverá crescimento. E deixa eu lhe dizer, quanto tempo ele ficou escondido? Quanto tempo? Você sabe o que significa o número 6 na Bíblia? Número do homem. Então a gente tem que ir além. Diga, eu preciso ir além. Você sabe o que significa o número 7? Perfeição de Deus. Você sabe o que significa o número 8? Novos começos. Você sabe o que significa o número 9? O número do Espírito Santo. Então deixa eu lhe dizer, além de todo o investimento que na casa de oração está sendo feito na vida do seu Joás, não jogue a responsabilidade para o Pasquides. Assuma a responsabilidade. É meu Joás. O Pasquides está cooperando comigo
na formação dele, na formação dela. Mas eu vou precisar investir, continuar investindo. Amém? Porque o Joás, ele vai precisar sair. Sim ou não, gente? Ele vai precisar sair, ele não vai poder ficar escondido todo o tempo. Ele precisa reinar. O Joás precisa reinar. E para isso ele tem que ser preparado. Ele tem que ser preparado para reinar. Amém? Oh, Deus bom. Olha aqui, escute, me escute. Como Jesus demonstrou o valor que cada criança tem para ele. Como Jesus demonstrou o valor que cada Joás tem para ele. Primeiro, dizendo, olha, sabe de uma coisa? Os anjos deles estão continuamente vendo a face do Pai. Então, cuidado. Esses anjos podem levar informação para lá que de repente não são tão boas. Imagina, os anjos dele estão vendo constantemente a face do Pai. Segunda forma que ele demonstrou quão importantes são os Joás para ele, repreendendo aqueles que estavam impedindo das crianças chegarem até Jesus. Não impeçam delas virem até mim. Como ele demonstrou esse amor? Abençoando a vida de todas elas. Como ele demonstrou quão importante elas são para ele, dizendo, olha, o reino dos céus pertence a elas. E mais, se vocês não se tornarem como uma dessas criancinhas, de modo algum vocês irão herdar o reino dos céus. Agora eu quero que você fique de pé, que eu tenho um negócio aqui para falar para você. Eu, como ministro, eu preciso falar uma coisa para você do evangelho aqui que Jesus disse. Mateus capítulo 18, versículo 6. Preste atenção, por favor, não deixe nada distrair você. Mateus 18, 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Gente, pare para você pensar quão sério é isso. Pastor, eu fiquei sabendo que abusaram de uma criança. Jesus está olhando, olha, era melhor você ter amarrado uma grande pedra no seu pescoço e pedir para alguém levar lá no meio do mar e soltar, para você literalmente morrer afogado lá, do que você fazer um desses pequeninos que crê em mim se desviar, sabe, se corromper. Seja pequeninos em dois sentidos: pequeninos na fé, porque está começando, é como um bebê, mas pequenino na idade. Não, a palavra diz, ensina a criança. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de fazer suas escolhas. Com muito amor. Por que nós não batizamos crianças? Porque ela não tem poder de fazer escolhas ainda. E a Bíblia diz que é quem crê e for batizado. Escute, Jesus ele fez menção de uma pedra de moinho para mostrar a gravidade da ação de causar tropeços, mostrando assim que é melhor sofrer uma punição severa do que ser responsável por levar alguém a uma queda, seja ela moral ou espiritual. Isso é um forte alerta de Jesus contra a prática de causar danos e levar à queda aqueles que são mais vulneráveis, seja por causa da pouca idade ou por causa da pouca fé ainda, por ser um bebê ainda. Agora escute o que eu quero lhe falar aqui, isso aqui que é muito importante. Joás, por que nós devemos guardar, esconder Joás? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Por que nós devemos guardar, esconder Joás, ou seja, os nossos filhos, protegerem? Gente, vocês já viram
a galinha, quando o paraense é galinha. Mas a gente está nessa transição, a galinha. Você já viu ela no quintal, no terreiro, quando está com os filhinhos? Você já viu um gavião vindo para pegar um filhote? Ah, meu Deus do céu, mas não pega. Não pega. Porque gigante aqui não é você, sou eu. Você não vai pegar nenhum. Eu morro, mas eu morro defendendo o que é meu. Você entende? Agora preste atenção. Joás representa uma geração. Ouça o que eu vou dizer. Joás representa uma geração. Pastor, mas que geração? Não é uma geração qualquer. O que significa o nome Joás? Libera para mim aí, olha. O nome Joás significa o quê? O nome Joás significa o quê? Então escute, Joás, os nossos filhos representam uma geração forte. Uma geração forte no Senhor. Ouça, Salmo 127. Os nossos filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Viaje comigo aqui, por favor. Oh, Deus. O guerreiro do Senhor, ao pegar o seu arco e a sua flecha, ele está dizendo em primeiro lugar: vá mais longe. Vamos estar dizendo para os nossos filhos: vão aonde nós talvez nunca vamos chegar lá, mas nós estamos sendo instrumento para lançar vocês. Escute, o guerreiro do Senhor, ao pegar o seu arco e a sua flecha e decidir lançá-la, ele está dizendo: vá onde talvez eu nunca irei chegar, mas eu estou enviando, vão. O guerreiro do Senhor, ao pegar o seu arco e sua flecha, vai estar dizendo: olha, vai mais rápido, vai mais rápido. O guerreiro do Senhor, ele está dizendo: vá e alcance o propósito para o qual você foi preparado. O guerreiro do Senhor está dizendo: vá, porque você é flecha, e a flecha, ela foi criada com propósito. Não é para ficar guardada na aljava, é para ela ser lançada. E mais, tem alvo. Não é ser lançada ao acaso, tem alvo. Agora você diz: pastor, os meus filhos, eles não são mais bebezinhos. São de maior idade, já saíram até de casa, já me deram até netos. Olha aqui para mim. Filho nunca deixa de ser filho. Já é casado, mas ainda é flecha. Já me deu netos, mas ainda é flecha. Está morando longe de mim, mas ainda é flecha. Eu quero desafiar você a olhar para cada filho. Olha aqui para mim. Eu quero de um modo geral. Não tem filho que tenha feito tudo certinho para os pais. Mas a cada dia, eu e essa mulher aqui, nós olhamos para o filho que Deus nos deu e nós dizemos: você é como o rebento da oliveira em volta da nossa mesa. É como um flecha em nossa aljava. Você é herança, galardão do Senhor, ensinado do Senhor, discípulo do Senhor. Você é poderoso na terra. Olha aqui para mim, escute. Se em alguma vez você usou a sua boca, porque as circunstâncias podem provocar isso. Se alguma vez você usou a sua boca para amaldiçoar, em nome de Jesus, retire. Por quê, pastor? Porque em Tiago capítulo 3 está escrito que a mesma boca
que nós usamos para abençoar é a mesma que nós usamos para amaldiçoar aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então olha aqui para mim, eu aprendi uma vez uma coisa: Satanás não tem poder para amaldiçoar o ser humano. Então ele vai tentar usar a boca de um outro ser humano para ser instrumento de maldição. Então se você já fez isso, ou a circunstância tem provocado isso, faça uma coisa: Senhor, eu lhe peço perdão, porque eu não sou uma fonte de água impura, eu sou uma fonte de água limpa. Então em nome de Jesus eu retiro o que eu falei, para que Satanás não tenha legalidade em cima das minhas palavras. Eu retiro o que eu falei, e agora eu aponto para o meu filho, para minha filha, eu digo: você é como rebento da oliveira em volta da nossa mesa. Você é galardão do Senhor, discípulo do Senhor, poderoso na terra. Você é como flecha em nossa aljava. Nós declaramos e liberamos os nossos joais para viverem o propósito de Deus.